Pelo menos os rostinhos são conhecidos para mim. E olha que eu sou péssima memória, muito ruim. Talvez eu precisasse de reabilitação. Bom, meu nome é Verônica, sou doutora em Psicologia Clínica e Neurociências, especialista em Geriatria e Gerontologia, especialista em Neurociências aplicadas à reabilitação, em Neuropsicologia, formada pela UERJ em Psicologia. Estamos aqui, então, para falar do nosso estágio em Avaliação Neuropsicológica. Eu sou professora aqui da Celso desde agosto de 2021. Em agosto de 2021, eu assumi a equipe de avaliação. Bom, vamos ver, esse descarregou. Eu assumi a equipe de avaliação neuropsicológica e desde então a gente está tentando dar conta de uma fila, tentando dar conta de um atendimento à comunidade que é extremamente urgente e necessário. Os pacientes que procuram o SPA para avaliação neuropsicológica são pessoas que não encontram esse serviço em nenhum outro lugar. Ele é um serviço muito difícil de ser ofertado em atendimento público. Ele é um serviço restrito mesmo dentro dos SPAs das universidades. Então, a gente sabe que tem algumas universidades que têm atendimento em avaliação neuropsicológica, como a Veiga de Almeida, como a UERJ, como a PUC, como a UFRJ. A Estácio, eu não tenho certeza se tem, pelo menos a última notícia que eu soube é que não tinha mais, tinha encerrado. Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande, pessoas que têm uma necessidade muito grande, é um exame muito caro para ser feito particular. Então, a gente está desde 2021, né? Sempre que eu falo a gente, eu estou me referindo à equipe, né? Por mais que sejam alunos que vão e vêm, a gente está desde 2021 tentando atender essa comunidade, tentando produzir um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, usando instrumentos que sejam validados, que sejam normatizados para a população-alvo, usando evidências para conseguir construir o laudo e ajudando os alunos a desenvolver raciocínio clínico. Basicamente é esse o nosso trabalho no estágio. E aí hoje quem vai falar são os estagiários. Vai ser uma palestra interessante sobre o impacto da vulnerabilidade nessas avaliações neuropsicológicas. Quem vai começar, gente? Vem ver. Vamos lá. Boa tarde, eu sou Beatriz, faço parte da equipe de avaliação neuropsicológica, supervisionada pela professora Verônica. E antes da gente começar a falar sobre a avaliação propriamente, né, a importância dos objetivos, a relevância, eu vou falar um pouquinho do que é neuropsicologia. Então, a neuropsicologia é uma ciência que estuda as relações entre o cérebro e o comportamento humano. Por exemplo, a memória, a atenção, linguagem ou capacidade de planejamento. Essa relação da biologia do cérebro e do comportamento são estabelecidos em indivíduos com ou sem patologia. O neuropsicólogo ele é o elo entre os conhecimentos da psicologia e da neurologia. Ou seja, além de identificar modificações do sistema cognitivo de um paciente através de uma avaliação neuropsicológica, ajuda no campo terapêutico, através de encaminhamentos para a psicoterapia. Ou trabalha em conjunto com outros profissionais da área da saúde, através de uma atuação multidisciplinar, com nutricionistas, fisioterapeutas ou psiquiatras. E resumindo, a neurologia e o neuropsicólogo estão sempre em busca de auxiliar na autonomia do paciente e no desempenho funcional. Então vamos lá. Primeiro, é importante vocês entenderem por que alguém é encaminhado para uma avaliação neuropsicológica, tá?
A avaliação neuropsicológica, ela é um tipo de avaliação que vai tentar descrever, vai tentar medir o funcionamento cognitivo desse paciente, qual é o impacto que esse funcionamento cognitivo tem na funcionalidade do paciente. Quando eu digo funcionalidade, eu estou falando no funcionamento cotidiano do sujeito. Um exemplo de funcionalidade, quando a gente pensa em pagar as próprias contas, em tomar os remédios na hora certa, em ser capaz de tomar banho sozinho, que inclui separar sua roupa, ter certeza que tem toalha no banheiro, tudo isso envolve funcionalidade. A avaliação neuropsicológica, ela tenta entender como está o funcionamento cognitivo desse sujeito e se um possível déficit está tendo algum impacto funcional nesse sujeito, ou seja, qual é o impacto que está representando no dia a dia do sujeito. Essa avaliação normalmente chega para a gente quando a pessoa tem suspeita de algum transtorno, de alguma síndrome. Então, o que normalmente a gente recebe? No público infantil, a gente recebe muito suspeita de TDAH e suspeita de transtorno do espectro autista. Em alguns casos, a gente tem suspeita de deficiência intelectual, mas menos. No público adulto, a gente tem recebido uma demanda muito grande de suspeita de TDAH. A gente atualmente tem pelo menos 2 ou 3 pacientes adultos sendo avaliados nesse momento pela equipe que se consideram TDAH. Por quê? Porque viram no Google. Não vai discutir. A gente faz avaliação, na maior parte dos casos a gente mostra que essas pessoas não têm TDAH e aí ela volta triste para casa porque ela queria ter TDAH, vai entender o funcionamento de uma pessoa que quer ter um transtorno. E no público idoso, normalmente a gente recebe idosos com suspeita de síndrome demencial. Então é aquele idoso que está apresentando déficit de memória, está apresentando esquecimento, está apresentando alguma alteração comportamental, ele é encaminhado para avaliação para a gente conseguir ajudar no diagnóstico diferencial desse sujeito. É importante lembrar que a avaliação neuropsicológica é um exame complementar. Ou seja, da mesma forma que quando você vai no médico, você faz o exame de sangue, você faz tomografia, você faz ressonância, você faz raio-x, ultrassonografia, a avaliação neuropsicológica, ela é um exame complementar que tenta associar o comportamento ao funcionamento cognitivo para descrever melhor, porque muitos desses transtornos não são detectáveis em exame. O TDAH, por exemplo, você pode fazer exame de sangue, pode fazer ressonância, você não vai conseguir chegar no diagnóstico. A demência, dependendo da síndrome demencial, você até consegue chegar no diagnóstico, mas o sujeito já está bem mais comprometido do que nos estágios iniciais, que é quando a equipe da Eduarda consegue intervir melhor, que é o estágio de reabilitação. Então, a avaliação neuropsicológica ela é um exame complementar que vai justamente avaliar o funcionamento cognitivo do sujeito, avaliar o funcionamento funcional, o comportamento funcional, avaliar também questões emocionais, porque a gente sabe que já está muito bem comprovado na literatura, depressão, ansiedade, elas afetam diretamente o funcionamento cognitivo do sujeito. Então não é raro a gente chegar aqui e receber uma pessoa que está com queixa de memória, na verdade ela está num processo depressivo, sem tratamento adequado, sem ter um acompanhamento médico e terapêutico adequado, e por isso ela está apresentando esses declínios. Então a avaliação neuropsicológica ajuda a gente a entender o que está acontecendo com o sujeito. Bom, então através dessa avaliação a gente analisa disfunções, a gente também analisa funcionamentos que estão acima da média. Por exemplo, através da avaliação neuropsicológica, a gente pode concluir que uma pessoa é portadora de altas habilidades. Ela tem um funcionamento cognitivo muito acima da média. A gente não só procura defeitos, a gente também procura qualidade, tá? Mas a ideia é sempre rastrear para conseguir chegar a um diagnóstico preciso. Quanto mais precoce o diagnóstico for, melhores são as chances de tratamento desse sujeito. E tem um outro ponto. Quando você tem um diagnóstico preciso, esse paciente ele passa a ter a oportunidade de ter um tratamento adequado ao seu transtorno. Então, infelizmente, ainda alguns psicólogos tratam o diagnóstico como sendo uma coisa ruim, está encaixotando o sujeito.
é uma forma limitada de enxergar esse processo, porque a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu consigo então me abrir para outras formas de tratamento, me abrir para funcionamentos diferentes que vão me ajudar a manter minha qualidade de vida. O objetivo é sempre manutenção de qualidade de vida no último caso. Como que é feita a avaliação neuropsicológica? Quem estava de manhã e assistiu a nossa palestra do LAPNEP, viu que a avaliação, ela não envolve só aplicar teste. Aplicar teste é uma das ferramentas que a gente tem no processo avaliativo. Eu falo com os alunos, nossa principal ferramenta de avaliação se chama anamnese. Então, a gente faz entrevistas, a gente aplica testes, a gente aplica escalas e a gente observa comportamento. O nosso olhar clínico permanece na neuropsicologia, ele fica aguçado na neuropsicologia. Por quê? Porque a gente precisa entender se aquele funcionamento é esperado para aquela faixa etária. A gente precisa identificar quais fatores estão levando aquele sujeito a agir daquela determinada maneira. Então, o nosso olhar clínico, ele é uma ferramenta importantíssima dentro da avaliação neuropsicológica. Então, a gente tem os testes, entrevistas, escalas e observação comportamental. Basicamente, esses são os principais instrumentos que a gente usa na avaliação neuropsicológica. Bom, quando que é indicado? A gente tem 3 principais motivos para uma pessoa ser encaminhada para avaliação. O primeiro motivo eu já disse para vocês, é a gente identificar transtorno, a gente auxiliar no diagnóstico diferencial. O segundo motivo é acompanhar tratamentos. E esses tratamentos, eles podem ser de diversas formas. Eles podem ser tratamentos medicamentosos, eles podem ser tratamentos psicoterapêuticos, eles podem ser tratamentos cirúrgicos. De uma maneira geral, quando o paciente tem algum transtorno, o que acontece é que a gente faça reavaliações periódicas para verificar se aquele tratamento que está sendo aplicado no sujeito está sendo efetivo ou não. E dependendo do caso, a gente muda o caminho desse processo de tratamento, tá? E, naturalmente, a gente tem como principal motivo de indicação identificar desordens. E aí a gente pode ter desordens de diversas fontes. Já falei para vocês, depressão, ansiedade, demências, a gente tem diversas síndromes a gente tem diversas etiologias para as síndromes demenciais. A gente tem transtornos de desenvolvimento, a gente tem acidentes vasculares, a gente tem traumatismos cranianos. Tudo isso, esses pacientes todos vão para a avaliação neuropsicológica para a gente conseguir mapear o perfil desse sujeito e entender como que a gente pode ajudar. Bom, o que a gente avalia? E aí tem uma listinha relativamente extensa. Essa listinha, ela encontra correspondência no laudo neuropsicológico. Então, um bom laudo neuropsicológico, ele vai ter pelo menos 90% dessa lista ali como processos avaliados. Então, a gente fala atenção, memória, aprendizagem, planejamento e organização que estão associados às funções executivas, habilidades perceptivas e motoras, visoespaciais, habilidades acadêmicas, resolução de problemas, capacidade de raciocínio e julgamento, linguagem, humor e comportamento e funcionalidade, que eu já expliquei para vocês o que é. E agora, gente, quem fala? Eu vou continuar, então. Caramba, a Jane estava com metade da palestra. Ela se deu bem marcando paciente, hein? Muito bom. Bom, avaliação neuropsicológica em crianças e adolescentes. Naturalmente, é um processo distinto avaliar uma criança de avaliar um idoso. A gente começa com escolha de instrumentos e com a forma de conduzir essa avaliação. Quando a gente está falando de uma avaliação neuropsicológica na infância, a gente está falando de pegar um perfil muito bem estabelecido desses pais, traçar um perfil de desenvolvimento, o que vai desde, por exemplo, se a gestação foi desejada ou não. Então, a gente vai pegando bem lá de trás, essa mãe se preparou para engravidar, ela fez um pré-natal adequado, como foi o parto? Houve alguma intercorrência depois que essa criança nasceu?
Como foi o desenvolvimento? A gente precisa ter muito claro os marcos do desenvolvimento, o que é esperado acontecer, quais as faixas de tempo em que é esperado que aquele sujeito apresente aqueles marcos, o que está muito fora do padrão. E a gente colhe todas essas informações com os pais ou com os responsáveis. Muitas vezes a gente precisa fazer avaliação com os avós, para poder entender o desenvolvimento dessa criança até aqui, e depois a gente passa para o contato com a criança diretamente. Esse contato com a criança, ele é muito permeado pelo brincar. Você precisa conquistar a confiança dessa criança, você precisa fazer com que essa criança queira estar no processo de avaliação com você. Então, algumas palavrinhas a gente jamais usa: prova, teste, avaliação. Por quê? Eu não quero que a criança saia correndo pelo corredor. Eu quero conseguir terminar minha sessão em paz. Então, a gente fala jogo, a gente fala tarefa, a gente tenta fazer com que essa criança queira participar do processo de avaliação, mesmo que as tarefas sejam difíceis para ela. Então, a gente tem que conquistar essa criança. A primeira coisa que a gente faz é brincar. Que jogo que essa criança gosta? Ela gosta de ver que desenho? O que essa criança gosta de assistir? O que ela faz no tempo livre? A gente conquista isso e depois a gente passa para o processo de avaliação, tendo sempre em mente uma avaliação comportamental, uma investigação dos processos que a criança usa para responder as tarefas, porque esse olhar qualitativo do desempenho do sujeito, ele é muito importante para a gente depois construir o laudo neuropsicológico. A gente tem que avaliar outras coisas que, normalmente, no adulto, por exemplo, a gente já não precisa. A fala. A criança troca fonema? A criança compreende o significado dessas palavras? Às vezes a criança é um autista não verbal, mas ele compreende o que está sendo falado com ele. Isso é muito importante para a gente conseguir entender e conseguir, inclusive, no laudo, escrever recomendações de intervenção para essa criança. O modo de andar, a avaliação cognitiva em si, a maneira de lidar com frustrações é algo extremamente importante, a dificuldade de comunicação, a concentração, a interação social. Então, esses são pontos chaves que fazem a gente já ter ideia de possíveis diagnósticos que essa criança pode apresentar quando ela apresenta alterações em alguns desses pontos. Bom, a gente tem então, como eu falei para vocês, o principal é diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento e deficiências de uma maneira geral. A gente tem que entender como que essa criança está funcionando, porque a gente tem uma janela na infância de neuroplasticidade muito importante. Então, quanto antes você consegue um diagnóstico de qualidade na infância, melhor vai ser o tratamento que essa criança vai poder ter. Se você consegue fazer um diagnóstico, por exemplo, de autismo com 2 anos de idade, essa criança tem ainda muito caminho de evolução, de acompanhamento, que pode fazer com que ela tenha um desenvolvimento muito mais, com muito mais qualidade do que uma criança que não teve acesso a esse tratamento. Como eu falei para vocês, é uma janela de neuroplasticidade. A gente nunca perde neuroplasticidade de uma maneira geral, mas na infância a gente tem uma capacidade plástica no cérebro muito mais aguçada. E agora, gente? É alguém que vai falar? Não, chega, eu tô rouca. O dia de vocês, não era nem o que eu tô falando aqui. Boa tarde, eu me chamo de Silmar e vou falar como é feita a avaliação neuropsicológica do NPA. Então, como já foi falado que na verdade ela serve para identificar os distúrbios cognitivos, facilitar o acompanhamento do quadro clínico em pacientes em reabilitação. Os principais objetivos dessa avaliação é obter o diagnóstico, né? Para a questão de demência, doença de Alzheimer, doença frontotemporal, demência de corpo de doença de Parkinson e paralisias progressivas, esclerose
esclerose múltipla e entre outros. Essa é você? Viu? Nem doeu. Já acabou, já acabou. Depois tu. Boa tarde, gente. Agora eu vou falar sobre a relevância da avaliação neuropsicológica. Então, agora a gente vou falar rapidinho sobre as 3 etapas, que é a identificação das dificuldades cognitivas e emocionais do paciente, o impacto dessas dificuldades nas relações sociais desse paciente e dele em si, e depois disso vai ter a avaliação do impacto das intervenções, sejam elas medicamentosas ou não. Agora eu vou dar alguns exemplos de relevância da avaliação do contexto de vulnerabilidade social. A gente tem o contexto de escola pública, que, por exemplo, a avaliação neuropsicológica ela vai ser usada para entender o motivo de um baixo desempenho escolar. A gente tem o centro de reabilitação, que a gente vai conseguir, através da avaliação neuropsicológica, e a atenção foi oficial, através da avaliação neuropsicológica, a gente vai conseguir identificar o impacto que uma lesão cerebral ou uma doença neurológica vai ter no cognitivo desse paciente. No serviço de assistência social, a gente vai, através da avaliação, entender as necessidades que as pessoas que estão com as necessidades que pessoas com dificuldades cognitivas ou emocionais devido a esse contexto vão ter, por exemplo, devido à pobreza ou exclusão social. E agora, por último, a gente trouxe a SPA, porque é justamente um ótimo exemplo, porque é justamente o que a faculdade traz. Eu vou trazer tudo que a Verônica disse no começo, que eu fiquei até em choque, porque era praticamente a minha fala inteira. Porque esse SPA, não só aqui, mas nas outras faculdades, são para atender essa população que não vai ter condições de tentar uma avaliação neuropsicológica ou uma terapia, ou seja, o que for por outros meios, porque, por exemplo, a avaliação neuropsicológica é muito cara e aí o SPA vai servir para isso, para atender, para acolher esse público. E como a Verônica disse, a gente aqui na Zona Norte vai ter pouquíssimas universidades com atendimento à comunidade. Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Iago. Eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação neuropsicológica no contexto de vulnerabilidade social, que, como o colega trouxe, é o nosso principal foco aqui no SPA da Celso, uma vez que o processo de avaliação neuropsicológica ele não é fornecido através do Sistema Único de Saúde. Então, muitas dessas pessoas que não têm a condição financeira, né, de arcar com um custo alto, como todos já falaram aqui, do processo de avaliação, acabam procurando os serviços de psicologia das universidades, as clínicas de escolas, de uma maneira geral, não só focadas na psicologia. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é a vulnerabilidade social. E aqui a gente decidiu trazer 3 conceitos, porque a vulnerabilidade social ela foi se formando, o conceito de vulnerabilidade social foi se formando ao longo da história. O primeiro conceito, ele destaca aquele nosso conhecimento, digamos, geral do que é a vulnerabilidade social, né, que é a dificuldade de acesso das pessoas aos serviços de saneamento básico, de educação, dificuldades financeiras, acesso a serviços, moradias, etc. Logo depois, a gente já tem uma definição mais focada na parte de assistência social, que além desses conceitos socioeconômicos que nós vimos, traz também a questão da afetividade. E aí ele destaca com bastante ênfase. Obrigado. Eu ia falar bastante destaque, mas ia ficar redundante. Destaca com bastante ênfase que os vínculos afetivos têm a capacidade de impactar a condição de vulnerável dessa pessoa. E que o processo dinâmico, e que, portanto, ele está desassociado dessa dicotomia de riqueza e pobreza, né? Ter ou não ter renda. E, por fim, o campo psicológico, ele começou a trabalhar esse conceito também para trazer uma definição de que a vulnerabilidade ela se refere também a uma predisposição individual de apresentar resultados negativos no desenvolvimento, aumentando, então, essa probabilidade do resultado negativo ocorrer na presença de um fator de risco. E a gente vai falar um pouco mais de fator de risco mais à frente. Pode conseguir. Então, esse esquemazinho, ele ajuda a gente, esse mapa mental ajuda a gente a entender um pouco do que a gente acabou de trazer.
A vulnerabilidade social, ela pode estar ligada aos aspectos socioeconômicos, de moradia, acesso a saneamento, como nós falamos, mas também a fatores de risco, como escolaridade dos cuidadores, ambiente familiar ou social, a rede de cuidado, o perfil do cuidado parental, a estimulação cognitiva, e tudo isso pode impactar na condição vulnerável dessa pessoa. Esse impacto, ele pode ser negativo no desenvolvimento, porque são condições que vão perpassar a vida dessa pessoa desde a fase uterina até o desenvolvimento dessa pessoa. E esse impacto ele pode gerar um baixo desempenho acadêmico, um impacto nas relações sociais e na própria saúde mental, que são os pontos que esse sujeito vai perceber e procurar o atendimento para uma avaliação. Que caso não seja feita de forma adequada. Não é adequada a palavra. Ética. Não. Prévia. Precoce, obrigado. Ok. Eu falei essa palavra naquele Bingo! Então, caso esse diagnóstico não seja feito de maneira precoce, isso pode impactar também no processo de reabilitação. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de uma reabilitação ocorrer de forma bem sucedida. Pode passar. Então, para a gente poder visualizar essa questão, nós trouxemos um caso de uma paciente que foi atendida aqui no SPA da Celso. Vamos chamar aqui o paciente A. A paciente A, ela vai ajudar a gente a ilustrar um pouco essa questão da vulnerabilidade social num conceito amplo e não só socioeconômico, porque ela foi uma paciente que foi encaminhada aqui para o SPA através de uma neurologista pediatra, chegou aqui para a gente com cerca de 17 anos de avaliação neuropsicológica para investigar uma hipótese de transtorno do espectro autista. E ao final da avaliação, verificou-se que ela tinha um transtorno global do desenvolvimento que impactava em várias funções executivas dela, que nós vamos ver mais para frente. Bom, alguns dos resultados obtidos na avaliação dessa paciente, a gente colocou aqui para vocês terem um pouco da ideia de como foi essa avaliação. Essa paciente, como nós falamos, apresentou um comprometimento do funcionamento cognitivo global com QI de 67, percentil 4, o que está dentro da média, certo? Está bem abaixo da média. Está bem abaixo da média. Isso. Além disso, ela demonstrou déficit de memória episódica, anterograda verbal, memória semântica, atenção, planejamento, flexibilidade, abstração verbal, controle inibitório, velocidade de processamento, memória operacional, compreensão e expressão de linguagem, e obteve desempenho dentro do esperado em tarefas com estímulos visuais que avaliam a capacidade de abstração, construção e percepção visual. Então, esse é basicamente um resumo do que foi a avaliação dessa pessoa. Tudo que era mais lúdico, ela conseguia responder. Agora, quando exigia um raciocínio menos lúdico, mais complexo, ela já não dava conta. Bom, então o encaminhamento tardio dessa paciente, que ela, como eu falei, ela chegou aqui para a gente aos 17 anos de idade, ele teve um impacto e abre espaço para que a gente possa relacionar com aquele contexto de vulnerabilidade que nós trouxemos. Não por aspectos socioeconômicos, até porque a gente não tem esses dados para poder avaliar se ela estava dentro do padrão socioeconômico da vulnerabilidade, mas por conta dos vários aspectos de indicadores de vulnerabilidade social que nós trouxemos, como de assistência social e os psicológicos que nós comentamos. Alguns desses fatores são, aos 3 anos de idade, todos esses dados foram colhidos na anamnese, então, como a Verônica falou, é a principal forma, né, da gente poder também ter dados nessa avaliação. Aos 3 anos de idade, ela apresentou um atraso na fala, porém comunicação não verbal, bem expressiva. Quando, dentro do processo de desenvolvimento, é esperado, né, que a fala aconteça ali em torno de um ano e meio. Ela também teve dificuldade de alfabetização, só escrevendo seu primeiro nome aos 8 anos. E ainda assim com letras viradas ao contrário. Quando, dentro do processo de desenvolvimento, é esperado que isso aconteça na fase de alfabetização, ali por volta dos 6 anos de idade. A dificuldade de alfabetização, só escrevendo... Peraí, cadê essa?
dificuldade de relações sociais fora do âmbito familiar, com comportamentos mais introspectivos, agressividade quando contrariada, imaturidade e insistência em assuntos pueris, o que é um ponto que foi ressaltado, né, da colega que fez a avaliação e da própria Verônica, que era um aspecto bem recorrente, né, a insistência em assuntos pueris durante o decorrer da avaliação. Além disso, ela não sabe escrever o próprio endereço, nem recados longos e tem dificuldade, inclusive, para repeti-los, não sabe a tabuada e, nas palavras da mãe, parece que tem um comprometimento de memória, que, segundo a própria mãe, o pai tem o mesmo desvio. Pode passar. Um dado extra dessa avaliação é que as irmãs dessa paciente também apresentaram dificuldade da fala durante a infância, fazendo com que a mãe não percebesse que isso poderia ser um indicador de possível transtorno, uma vez que todas as filhas são assim, é algo comum à família, né? E até mesmo porque o pai também tem ali um comprometimento da memória, assim como a filha. Então, como a gente pôde ver, né, no discorrer desse caso, estão presentes nesse caso a questão do desenvolvimento do neuropsicológico, o impacto do ambiente, o que é um ponto da vulnerabilidade social. Nós vimos que o ambiente dessa menina, né, de 17 anos, dessa jovem, ele não permitiu que ela tivesse o cuidado e o estímulo suficiente para que pudesse ter essa busca. Além disso, nós falamos da questão dos fatores protetivos. Existem pesquisas que ressaltam que o fator protetivo, ele inclusive é algo positivo para minimizar os impactos dos parâmetros socioeconômicos. Então, uma base socioafetiva sólida, digamos assim, ela pode minimizar os impactos da questão socioeconômica na questão da vulnerabilidade social. E aí, no caso, ele traz a parentalidade positiva. Nós vimos que, dentro desse contexto dessa família, existe um déficit da parentalidade que não foi capaz de perceber, nem buscar para si próprio um tratamento e um diagnóstico. Além, claro, da rede de saúde e educação que foram ineficientes, né, na identificação. A gente sabe que, dentro de um contexto amplo de avaliação, a escola está presente, o serviço de saúde está presente. E essa paciente, que desde os 3 anos de idade já apresentava sinais de que não estava andando, né, junto ali dos parâmetros de desenvolvimento, não foi percebido nem pela escola e nem pelo sistema de saúde. Tem um dado também que não está aí, mas essa paciente, ela, no momento da avaliação, ela cursava, se eu não me engano, o ensino médio, né? O ensino para jovens e adultos, junto com a mãe à noite. Então, assim, o que também não faz com que acompanhe as necessidades dela. Além disso, o encaminhamento tardio dela para uma avaliação neuropsicológica impossibilitou não seria a palavra, mas dificultou que ela pudesse ter um processo de neuroreabilitação precoce para que pudesse ter essa possível melhora na qualidade de vida dela. Inclusive, está ali destacado, a gente ainda não tinha a clínica de neuroreabilitação aqui na Celso. Então, gente, dessa forma a gente consegue associar o caso atendido aqui no SPA a um contexto de vulnerabilidade social, não pelos aspectos dos fatores socioeconômicos, que são comumente relacionados, mas por fatores de risco apresentados no contexto familiar e do serviço de saúde e educação, que não foram exitosos em perceber e relacionarem os atrasos de marcadores de desenvolvimento que atrasou o direcionamento dela para uma avaliação psicológica e uma possível estimulação apropriada ainda na primeira infância, a fim de que ela pudesse ter essa correção ou redução dos danos que esses déficits causaram. Quem quiser ter acesso ao material, é só ler o QR Code que está na tela. Obrigado. Parabéns, equipe, vocês arrasam como sempre. Muito bem, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer? Não? Ninguém quer fazer pergunta nenhuma? Fala, meu amor. Para fazer um atendimento, para fazer uma avaliação neuropsicológica, o paciente não pode ir por conta própria. Tem sempre que ser encaminhado por algum médico ou por um especialista? Não, pode. A
gente faz avaliação, inclusive, com livre demanda. Acontece que a nossa fila aqui, a avaliação neuropsicológica é um processo longo. Sim. Ela demora em torno de 2, 3 meses para acontecer. E quem já faz estágio aqui sabe que paciente de SPA não é o paciente mais assíduo do mundo. Então, às vezes, a gente passa um semestre inteiro para avaliar o caso. O que é muito, muito frustrante nesse sentido, que a gente não consegue dar conta dessa demanda. Mas a partir do momento que a pessoa se inscreve, ela pode vir com livre demanda, sim. Ah, tá. E deixa eu só fazer uma observação. Ele falou que em alguns casos, nesse caso dessa paciente específico, a escola teria falhado. Na escola pública do município, não existe uma possibilidade dos professores encaminharem, porque há uns anos atrás, já tem uns 20 anos pelo menos, os professores podiam falar para os pais, né, que aquela criança estava com alguma dificuldade e a escola fazia um encaminhamento para o posto de saúde próximo. Hoje em dia isso não existe. Mas eu acho que isso é lei, não é? Não existe isso mais. É lei? Porque na lei a escola é obrigada a encaminhar. Eu não sabia que era na obrigada. lei a escola é obrigada a encaminhar. É porque eu trabalho numa escola e a gente vê vários casos na escola, mas a direção trata isso com dedos assim. Mas isso é e eu lei, falo, deveria gente, isso perde encaminhar. muito tempo na avaliação. A gente perde a parte precoce no tratamento. Isso chega a ser cruel. Chega na adolescência, sem ter tido atendimento nenhum, porque a família não percebe nada. E a escola, que é quem deveria fazer o marcador, né, não faz a marcação. A escola sinaliza para os pais não aceitam. Não aceitam. Temos casos assim também. Não devem aceitar. Exatamente. É ruim. Aí chega com 13, 14 anos e não sabe escrever nem o próprio nome. Só uma observação, eu não trabalho com criança, mas o que às vezes acaba acontecendo é que não se sabe como fazer esse encaminhamento, não se sabe dizer o que está sendo. Às vezes o professor ele já está dando, entre aspas, um diagnóstico, ele já está trazendo ali algo errado, que ele deveria apontar quais são os sintomas, quais são as dificuldades, para oferecer um documento que sempre existiu de, olha, filho, a criança tal está com dificuldade na realização disso, não está acompanhando, não sei o que lá, e aí seria interessante que fosse observado pelos pais, enfim. E aí isso chega até o neuropsicólogo, que vai fazer um primeiro momento, uma anamnese, uma entrevista, para ele se identificar quais são os instrumentos, para tentar já pensar um pouco a hipótese diagnóstica que ele vai seguir na investigação. Né? O que acaba às vezes acontecendo, até foi há pouco tempo, uma pessoa chegou e comentou comigo que a escola já tinha mandado para ela um encaminhamento já dando um diagnóstico de autismo, falando que a menina tinha um atraso, não sei o quê, e quando foi ver, na verdade a criança estava sofrendo bullying, não estava tendo ali a atenção, quando ela pediu uma atenção do professor, o professor com, sei lá, 40 alunos dentro de sala de aula, e obviamente que a criança vai se fechando, chega na hora da prova, ela não consegue reproduzir, às vezes não conseguiu prestar atenção, né? Mas o que eu acho que ali que falta é mais como que esse professor, enfim, como essa escola orienta esses professores a escreverem ali o que eles estão observando, porque às vezes pode não observar, não conseguir observar dentro daquele contexto, né? Até para orientar o profissional que vai fazer essa avaliação. Porque uns anos atrás, uns 20 anos pelo menos, eu me lembro, que os professores faziam essa avaliação que era bimestral ou semestral, e os pais recebiam como se fosse um relatório, né? E aí procuravam um médico da família ou assistência pública de acordo com o que os professores colocavam dentro da avaliação do que eles viam. Não necessariamente com nenhuma indicação clínica, que nem é o papel do professor fazer isso. E eu vejo que hoje em dia isso acontece pouco, pelo menos na rede pública, no município. Acontece sempre esse relatório ainda continua. Trabalho no município lá de Caxias e lá continua com esses relatórios semestrais, ou bimestrais. Só que eu não tenho certeza se esse relatório de cada criança ele chega a dos pais. É isso, eu vejo relatórios chegando, ali a criança ainda está na fase silábica, pré-silábica, com
esse relatório já seria um indício de que poderia ser um alerta, né? Olha, vai fazer, vamos buscar uma avaliação psicológica, porque tem alguma coisa errada, a criança não consegue sair dessa fase. Eu vejo acontecer quando os casos são mais gritantes, assim, sabe? Aquela criança que ainda está meio ali, pode estar um pouquinho atrasada ou não, o negócio meio que não flui, só vai aparecendo, porque a criança já está com 7, 8 anos de idade, maior dificuldade, aí os pais têm mais dificuldade ainda de aceitar, porque meu filho nunca teve nada. E como é que de uma hora para outra que começa a ter? Meu filho sempre foi normal, como é que agora tem alguma alteração? E aí se você vai ver a história pregressa na escola, você vai ver que estava faltando coisas, né? E esses relatórios, na maioria das vezes, pelo menos o que eu tenho assistido, eles só aparecem de verdade quando a criança já está fazendo algum acompanhamento e aí o terapeuta que está acompanhando é que pede um relatório da escola. Aí a escola faz um relatório complexo de tantos anos que aquilo já podia ter sido adiantado antes, sabe? No caso das particulares, que eu vejo muito, é que a criança já chega lá, o responsável já chega com a criança entregando, pedindo para a direção, entregar os professores para a gente fazer, para a gente preencher. E dali dos 10 professores que a criança tem, aí daquilo ali, aquele relatório único, vai para os pais e ele leva uma avaliação. Na particular, na pública, eu vejo que só com o interesse dos pais, buscando na direção da escola esse relatório trimestral, semestral, para que possa trazer uma avaliação. Vai depender do interesse dos pais também. Porque isso fica de acesso aos pais.
aqui acredito que a maioria de nós são, que um dos parâmetros que você tem que seguir, que aquela criança tinha uma dificuldade, era uma inovação. Hoje em dia você entra em turmas com 70 alunos de sala de aula, e que a gente também precisa entender que o professor não consegue dar conta dos 70 alunos mais diários, mais... Você chega no ensino médio com analfabetos funcionais em sala de aula. Exatamente. Extremamente complicado. Desumano, mas é o sistema, né? E além da situação que um dos parâmetros, né, de vulnerabilidade é a dificuldade de acesso. Eu, particularmente, não fazia ideia que existia avaliação psicológica. Não vou nem focar só em neuro. Avaliação psicológica do todo. Eu achava que o papel do psicólogo era sentar no consultório e fazer terapia. Até entrar na faculdade eu não tinha esse conhecimento, e eu acredito que muita gente também não. Além do estigma, do ponto de vista de mentais, você chegar para o pai e falar, olha, eu acho que seu filho pode ter algum problema ali de desenvolvimento, ou até como a Eduarda trouxe, mas até como a Eduarda trouxe, da própria escola vai chegar e falando, olha, eu acho que seu filho tem TDAH, eu acho que seu filho está dentro do espectro autista, é algo que, para os pais receberem de uma maneira mais aceitável, é difícil ainda hoje em dia, ainda mais no contexto de escola pública, que a gente sabe que a dificuldade de acesso à informação. E esses pais deveriam ter também um acompanhamento, que entra naquela ideia de parentalidade positiva. Deveriam ter um acompanhamento para reduzir esse impacto da negação. A negação é um processo normal no começo, acho que pode ser reduzido através de terapia com esses pais, mas essa criança recebe a notícia pela escola e ela não é amparada em nenhuma instância, nem esses pais são. É só assim, ó, tá ruim, mas tá bom. Se vira aí. Quase do princípio, se não tivesse essa linha de curso, ou os profissionais que trabalham, que são capacitados para trabalhar na sala de recursos, que nem toda escola pública tem, mas no município ainda tem muito mais do que no estado. Calma aí que a menina de trás levantou o dedo primeiro. Fala. Você estava com o dedo levantado. Eu queria comentar aqui, eu tenho observado algumas coisas ali no município, que crianças poderiam ter fechado o diagnóstico do IH só a partir de 12 anos, A partir de 6. agora passou a ser suspeito de 12 anos. Crianças com 4, 5 anos já são colocadas como diagnóstico. Certo. Olha, eu já recebi paciente em outra SPA, não foi aqui, que a escola fez um laudo dando pelo menos 4 diagnósticos para criança. A escola fez um laudo. Eu lembro que na época eu até postei no Instagram, que eu disse, uma roda-roda de tipo diagnóstico escolar, sendo que a escola não faz diagnóstico, ele não tem profissional capacitado para isso, ele não tem material de avaliação capacitado para isso. Então a professora vai, ouve as vozes da cabeça dela, no processo mesmo que a gente não tem controle, e faz um relatório dando um bom diagnóstico para a criança, e a mãe acha que aquilo ali é maravilhoso. Agora a filha tem Escolas que estão particulares, dando diagnóstico para crianças de 6, 7 anos, fechado com TDAH. E a UDSF está suspeito, fechado de forma social. E a realidade é que a idade não faz parte da a qualidade, volta para a nossa palestra de manhã. A qualidade desse processo de avaliação, a seriedade, o processo ético com que ele deve ter, a forma ética com que ele deve ser conduzido, tem que ser a base, gente. Então, assim, Verônica, ensino para os alunos, eu prefiro fechar um laudo sem fechar diagnóstico, só fazendo a lista do que eu encontrei, do que dar um diagnóstico que pode estar errado. Assim, quando eu faço sugestão diagnóstica, eu estou muito certa daquilo ali. Se eu estou na dúvida, eu não coloco. Por quê? Porque aquilo ali tem que ser tratado com muita seriedade. Na maior parte das vezes, o fato de ter uma listagem do que não está funcionando já é boa parte suficiente para que eu consiga fazer um bom processo de reabilitação. Então, assim, ou suspeita, ou um quadro compatível com...
caso de pacientes que chegaram para essa terapia com várias questões sintomatológicas que significativas, mas que no final a avaliação porque ao juntar esse aspecto sintomatológico com a rotina dessa pessoa, a gente tem como dizer se é realmente algo ligado a determinado transtorno ou se era algo ligado a uma disfunção da rotina dessa pessoa que era sintoma. E aí, Uma parentalidade não positiva. não positiva. E aí, o laudo tem descrito isso. E não se tem como fechar o diagnóstico, mas ao mesmo tempo ela fecha a pessoa com sintoma. Então a pessoa trabalhou foi que alguns anos poderiam ser seguidos para usar esse. Isso é o principal. Mas olha, é um problema extremamente complexo. E como todo problema complexo, não há solução simples. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de constante conscientização, é um trabalho de mudança individual. A gente vai mudar tudo, não, a gente não vai mudar tudo, a gente muda o nosso entorno. Então aqui, fazendo uma avaliação de qualidade, a gente está ensinando para os alunos como é feita uma avaliação de qualidade, como é um processo sério de avaliação, para quê? Para que isso seja perpetuado futuramente. Eu tenho certeza que muitos dos meus alunos vão criar caminho de pesquisa, vão criar caminho acadêmico, e daqui a pouco estão aqui substituindo dando aula. Então eu sei que eu plantei uma semente de um trabalho feito com qualidade, com ética, que vai perpetuar não só dentro da Vila Celso, como dentro de outras universidades também. Então é isso, a gente vai fazendo um trabalhinho de formiguinha por vez, é o que dá para fazer. E atendendo, porque a gente tem uma demanda muito grande. A nossa fila abre e fecha em 10 minutos. Nossa fila de SPA fecha em 10 minutos. Eu não fico um dia com fila aberta. Porque é muita gente procurando. Muita gente procurando. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Quero agradecer a presença de vocês que se disponibilizaram aqui. Eu sei que vocês vieram para as horas complementares, mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, gostado, acrescentado conhecimento para vocês. Ah, vamos tirar foto.